Alô, meus amigos do Pense Grande. Nas próximas 5 semanas, nosso programa entra em uma edição especial totalmente dedicada ao agronegócio. É o Pense Agro, comandado pelo professor Enio Marquesan, uma das maiores referências do país em manejo agrícola e desenvolvimento do setor primário. Vamos falar de tecnologia, inovação, produtividade e dos desafios reais de quem move o campo todos os dias. Meu nome é Enio Marquesan e este é o programa Pense Agro. Hoje nós estamos aqui com 2 produtores rurais. 2 colegas, engenheiros agrônomos, formados pela nossa UFSM, produtores da região. Agora as coincidências, né? São pai e filho. E a alegria maior minha ainda é porque ambos foram meus alunos aqui na universidade, hoje colegas, pessoas e empresários de sucesso no ramo da empresa rural. Muito bem-vindos, Fernando e Daniel, pai e filho. Professor Marquesan, obrigado pelo convite de nos trazer até aqui. Tenho muito orgulho disso, de participar com o senhor nesse momento. Quero lhe dizer que sou a 3ª geração de produtores rurais da minha família. Comecei trabalhando no campo com meu pai. Em 1959 ele foi para a barragem do Capané, onde a gente está até hoje. Em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. E a partir de 69, né, ele começou a agregar novas áreas próximas, né, sob forma de arrendamento, que é onde a gente está hoje, e em mais algumas áreas adjacentes com pessoas da região ali. Muito bem. Daniel, tua saudação. Boa tarde, professor. Quando o senhor nos convida, não é um convite, é uma convocação, né, professor? Sempre uma honra e um prazer estar na presença do senhor. Sempre aprendemos muito com o senhor. Muito obrigado pela presença de vocês também aqui. Vamos conversar um pouco sobre as dificuldades, o dia a dia, o que caracteriza uma empresa rural, porque esse programa também, além de inspiração, né, ele serve como que a gente conheça, né, a atividade do meio, que muitas vezes a gente não está envolvido, então é preciso se comunicar com a sociedade, essa é uma forma, né? Qual é a atividade principal de vocês hoje? Que culturas quais as atividades que vocês desenvolvem nessa empresa agrícola? Familiar, né, de você, da família. Bom, professor, a atividade mãe, né, da empresa do meu pai, da qual hoje sou um sucessor, foi a lavoura de arroz. Sempre cultivando arroz. Eu, desde pequeno, ia na escola num turno, outro turno eu estava na lavoura com o pai. E ele me proporcionou isso, né? E as dificuldades, elas sempre aconteceram em todos os tempos, né? Então, o foco sempre da lavoura do pai era cultivar o arroz. E uma briga que já existia na época com o arroz vermelho, né? Por isso se tinha naquela época uma parte da lavoura que era cultivada com arroz e a outra parte que se fazia um preparo de verão, o termo que se usava na época para baixar a população da erva infestante, né? Que era o arroz vermelho. O tempo foi passando, estava surgindo, né, o evento da soja, primeiro nas coxilhas, e aí havia a tentativa de trazer essa cultura também para a várzea, para ocupar esse outro espaço, né? E em função de uma série de problemas que hoje já estão resolvidos, né, não se teve sucesso, né, de colocar a soja na várzea. Vim para a faculdade, 1980, também em muitas ocasiões que eu deveria estar aqui no fim de semana, né, com os colegas, eu ia para casa para trabalhar. Não me arrependo disso, sinto falta de coisas que deixei de participar, né, no período da universidade, nos fins de semana, mas cresci junto com o pai na formação. E as coisas ao longo dos anos vão se transformando, né?
Então, o que na época a cultura de soja penava por conta de secas, basicamente, né, que a região que a gente trabalha, ela tem esse evento, né, muito comum, né, aqui no Rio Grande, que é uma região que tem seca. Quando dá o problema de laninha, ali não chove. Então as coisas foram... No primeiro momento se parou com isso, em função de frustrações, né, por causa de secas, mas sempre houve tentativas de tentar combater a seca, né, com técnicas de irrigação que naquele momento, naquela época, não funcionaram, não deu certo. Então continuamos nesse processo de arroz, pousio, arroz, pousio. E hoje, Daniel, o que vocês têm a empresa de vocês é caracterizado porque ela tem uma diversificação de culturas que nós técnicos, ou o meio, né, que acha que isso é fundamental para a sustentabilidade, resiliência financeira e também no aspecto de produção, né? Vocês estão fazendo a sucessão familiar, né? Vocês são a quarta geração, tu és a quarta geração, me parece, né? Vocês têm uma utilização intensiva dessas áreas também, isso é outra coisa importante, né? E qual é a percentagem, né? E uma utilização intensiva, eu já falei. Qual é a percentagem aí desses cultivos agrícolas e pecuária que vocês têm na propriedade, em termos gerais, assim? Pois bem, professor. Hoje a Agropecuária Harmonia, que está situada no município de Cachoeira do Sul, com sede na barragem do Capané, ela caracteriza-se por semear arroz, soja, milho, trabalhamos também com pecuária e no inverno azevém. Esses percentuais da área hoje estão assim, com 30% da área arroz, 43% da área soja e 27% da área milho. O total da área dá 835 hectares cultivados. Uma coisa importante ressaltar nesse aspecto, professor, é que a gente é proprietário apenas de 25% da área. Os outros 75% são áreas arrendadas, né? E a gente desenvolve esse trabalho de reestruturação para buscar irrigação também nas culturas chamadas de sequeiro, porque a gente tem contratos longos de arrendamento nessas áreas, tem uma parceria longa, e a gente busca a estabilidade produtiva. Como o pai comentou, a gente está numa área que é recorrente a frustração de safra pela falta de chuva. Né? A gente, construindo o que o pai começou a falar, a gente veio de uma propriedade que trabalhava apenas com arroz e pousio, né? E a gente, na safra 11-12, a gente começou a trabalhar com soja em várzea, né? O foco foi ganhar dinheiro, porque o arroz estava complicado naquele momento. Diferente do foco principal da década de 70, 80, quando se tentou trabalhar com soja, que era a limpeza da área para a cultura do arroz vermelho, né? Limpar a cultura pela presença do arroz vermelho. Então entramos com esse foco. E desde o primeiro momento, a gente tentou irrigar, né? A gente acredita que sem irrigação não tem estabilidade produtiva nas nossas áreas, né? E frustramos durante 8 safras, por diversas maneiras, tentando irrigar e não conseguimos, mas a gente foi persistente, né? E não aceitava que estava com um canal de irrigação cruzando água aqui do lado e a lavoura morrendo de seca aqui do outro lado, né? A questão toda é como distribuir essa água no sistema, né? Perfeito. E na safra 19-20, que a gente chama Revolução de 20, que mudou totalmente a nossa empresa, foi a segunda grande revolução, professor, que foi quando a gente conseguiu fazer andar esse processo. Perfeito. Nós vamos conversar mais a miúde nisso, um pouco mais à frente. Antes, assim, como é que é o dia a dia numa propriedade? Conheço a propriedade de vocês e muito planejamento. Vocês pensam muito a propriedade. Vejo gestão também aí, né? Se eu estiver falando alguma coisa diferentemente do que vocês fazem, por favor, corrijam. Mas eu, como de fora, vejo muita gestão. Gestão, presença. Vejo presença de vocês na propriedade também, entende? Porque
atividade é um processo, é construído de processos e tem que ser acompanhados, né? E o detalhe define a resposta. E vejo vocês muito presentes lá também para ir para um caminho ou outro, né? E tudo isso resulta nessa estabilidade, nessa revolução que vocês estão se reinventando todo dia. Como é que é o dia a dia de uma propriedade como essa de vocês aí, onde tem que ter controle constante? Podia rapidamente dizer assim, tem fim de semana, tem feriado? Certamente tem, mas tem períodos que isso não existe, não é verdade? Não existe. Como é que é o trabalho? Porque muitas vezes a gente, se não está vivendo isso, pensa que é uma outra atividade do escritório, 2 às 6, 8 às 12, fechou a porta e terminou. Não é assim, né? A gente depende do clima. Podia colocar algumas dificuldades que tem disso aí dentro da propriedade. Depois nós podemos falar fora da propriedade também, em estradas, mas dentro da propriedade. Pois bem, professor, a nossa propriedade, como o senhor falou ali, ela é muito bem organizada, né? Primeiramente entre eu e o pai, né? Ele tem as atividades que ele faz e outras que ele é responsável, outras eu sou responsável. Por exemplo, separando bem rápido, bem por alto. O pai alto. faz a parte de manutenção, traz as peças, a parte de documentos, burocracia com ele, e eu faço a parte operacional com os funcionários, né, com o pessoal. Ninguém faz nada sozinho, né? Precisa ser uma equipe, precisa estar presente, né? E tanto eu quanto o pai, a gente está na linha de frente de batalha, como se diz, né? Não tem dia, não tem hora que tem que trabalhar final de semana, né? Tem que estar presente, né? É aquele velho ditado, né? O olho do dono é que engorda o boi, né? Então, a gente vive diretamente dentro da empresa, a gente sabe o que tem para fazer, a gente trabalha a céu aberto e muitas vezes tu tem um planejamento de trabalhar numa propriedade e choveu naquela propriedade e na outra não. Então a gente desloca o trabalho para outra, a gente tem flexibilidade. É o dia a dia, né? É o dia a dia e os últimos anos vem sendo bastante desafiador, né? Bem desafiador os últimos anos aí. E a gente vai trabalhando diretamente na linha de frente dia a dia, né? Pergunto se pudesse elencar entre o financeiro, o pessoal e o tecnológico, qual é a dificuldade maior que vocês encontram hoje no negócio de vocês? Esse ranking está difícil de definir. Mas todos eles bem geridos, eles funcionam. Por isso, o Daniel já colocou, né? Ele atua na linha de frente com todo mundo direto, lá no operacional, e trabalhos extra-campo, fora da lavoura, a maior parte eu que faço. Para que ninguém saia da lavoura, que todo mundo esteja presente na hora certa, né? Tem que pulverizar na hora certa, tem que plantar na hora certa. Então essa equipe gerenciada pelo Daniel hoje, ela não sai de lá para consertar pneu. Quem faz isso sou eu. Então é um modo de organização que cabe no nosso tamanho, né, na nossa posição de propriedade, que não é muito longe da cidade, e desta forma que as coisas estão acontecendo, porque precisa sempre estar junto. O Daniel falou a questão da chuva, mas tem também um trator que está fazendo uma operação especial que por qualquer motivo parou, tem que tomar decisão na hora para o que fazer, substitui o trator ou para aquela operação. Então isso é o dia a dia. A questão do fim de semana é uma coisa que a gente aprende lá no berço, né? Você já desde pequeno fica trabalhando junto na empresa, você sabe que as coisas não é a gente que marca a hora, é o céu, é a chuva, ou falta dela, ou é o processo de irrigação que não pode parar no fim de semana. Então, estas coisas a gente atua muito forte e a nossa equipe é muito boa nisso. Vocês buscam, a gente vai em eventos e sempre vocês estão normalmente juntos em eventos aí, quando não um ou outro. É importante, né? Vocês estão acompanhando, né, Daniel, tudo que acontece no campo, mas pensar no amanhã também, né? Onde é que vocês buscam essas informações, Daniel? A importância delas e de se atualizar, e onde é que vocês buscam? Perfeito, professor. A gente sempre está aprendendo, né? Ninguém sabe tudo, a gente sempre está em evolução e as coisas vão evoluindo, né? E em desde uma palestra ou evento,
cada oportunidade sempre se aprende alguma coisa nova, né? Então os eventos de palestras, os congressos, por exemplo, agora vai ter o congresso do arroz irrigado, eu não vou ir, porque nós provavelmente vamos estar semeando milho. Quem vai ir? O pai. Depois a gente conversa, troca informações, né? E a gente tem algumas pessoas também que nos agregam bastante, né? Essa parte de reestruturação da propriedade, a gente aprendeu muito e cresceu muito com um parceiro nosso, o nome do Guilherme Cassol, da empresa Pipe BR. Teve aqui uns dias atrás. Excelente profissional, referência para nós também, baita parceiro. Outra que foi mais uma sua discípula também, a Mara Gross, né? A parte técnica ali, excelente profissional. E tem mais outra pessoa que eu aprendi bastante também, no Johnny Lopes, né? A gente vai trocando sempre informações, sem falar do mestre, né? Sempre que bate uma dúvida, a gente consulta, né? A gente tem que estar sempre buscando evolução, né? Sempre tá evoluindo. Se tu achar que sabe tudo e parar no tempo, vai ficar para trás, né? Então, dentro da propriedade, vocês trabalhando em harmonia, como colocaram aqui, planejando, estando presente, fazendo a gestão, faz a coisa andar, né? Superando as dificuldades, sendo resiliente. Fora da propriedade, né? A importância que tem, o produtor não pede muita coisa, né? Ele pede estradas boas e um pouquinho mais só, né? Qual é a importância disso para quem está lá fora? Não só para vocês, os serviços, mas aqueles que acompanham vocês, que colaboram com vocês, a escola de um filho, quando alguém adoece. Isso é fundamental que você tenha também mais cuidados com isso aí, né? Qual é a avaliação de vocês? Sim. A vida urbana, ela é regrada por horários determinados, né? A vida rural é diferente. O que a gente constrói dentro da nossa empresa está na nossa mão. E o que nos afeta fora da nossa empresa não está na nossa mão. Então, vivemos nos últimos tempos dificuldades. Acesso à escola, por conta de filhos de nossos funcionários. O próprio acesso às propriedades rurais, por conta de falta de manutenção das estradas. Bueiros, hoje estamos vivendo problemas graves com pontes. Inclusive, a ponte de acesso à nossa cidade está com problema. Essas coisas dificultam o nosso trabalho. Se essas coisas fossem mais fáceis, talvez seria mais fácil para nós que estamos todos os dias lá fora, dentro da empresa, fazendo as coisas funcionar. Quem sabe um dia isso melhora, né? Que o setor público, né, se torne mais eficiente para dar condições para que todo mundo trabalhe bem, né? Seja na cidade como lá fora, né? E essa infraestrutura rural que hoje é carente, ela precisa ser reformada. Ela precisa ser... tem que voltar como era antigamente. Antigamente tinha posto de saúde lá fora. Hoje não tem mais posto de saúde. A pessoa fica doente e tem que vir para a cidade, né? Superlota os postos de saúde urbanos. Então a gente está precisando que a coisa pública olhe melhor para esse lado, para quem está lá no campo. Nós, do campo, estamos tentando procurar informar mais as pessoas do meio urbano de como que as coisas funcionam lá fora. Se a gente não comparece em algum evento num fim de semana, é porque a gente tem que estar lá fora. Tem que estar fazendo o serviço. Se os nossos funcionários estão trabalhando lá fora, é porque precisa. A gente não marca horário para chuva. Então, hoje entendemos dessa forma, professor. Existe uma necessidade de que essa turma do campo que trabalha lá fora tenha o mínimo, que são condições de tu viver bem lá fora. Perfeito. Tanto o empreendedor quanto aquele que colabora, né? Também uma família, mulher, filhos, né? Temos que olhar para todo o aspecto social também, né? Bom, nós estamos conversando aqui com o Fernando e com o Daniel, são ambos engenheiros agrônomos, produtores rurais, aí proprietários de uma empresa agrícola que é modelo, né? Que se reinventou através do tempo, né?
Nós temos, vamos para o segundo bloco agora, discutir um pouco mais essa questão de sucessão familiar e como se deu essa revolução de 20 que tu chamaste aí, né, Daniel? Agradecendo aqui o apoio da Letícia e a equipe dela, né? Esse é o programa Pense Agro e voltamos logo. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp 41 41 40 10. ACNet, fibra ótica de verdade. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Você já parou para pensar na agilidade do tempo? O mais incrível é não saber o que vai acontecer e ter que viver cada momento para descobrir. Os dias vêm, as ideias acontecem e as nossas escolhas nos levam até onde estamos nesse exato momento. E quais os resultados dessa trajetória? No Zame, apoiamos você para que atinja logo os seus objetivos. Desejamos a você uma vida livre, com aventuras e novas experiências. Mas quando falamos de saúde, a exatidão é importante e a eficiência é segurança. A parte da precisão pode deixar com a gente. Aqui, tecnologia e humanização são um só caminho. Zame, diagnósticos por imagem. Agilidade para você atingir os seus objetivos. Alô, meus amigos do Pense Grande. Nas próximas 5 semanas, nosso programa entra em uma edição especial totalmente dedicada ao agronegócio. É o Pense Agro, comandado pelo professor Enio Marquesan, uma das maiores referências do país em manejo agrícola e desenvolvimento do setor primário. Vamos falar de tecnologia, inovação, produtividade e dos desafios reais de quem move o campo todos os dias. Voltamos com o programa Pense Agro. E hoje estamos aqui com os proprietários da Fazenda Harmonia de Cachoeiro do Sul, o Fernando e o Daniel. Nesse segundo bloco, vamos trabalhar um pouco mais a sucessão familiar. Fernando, como é que isso ocorreu? Foi tranquilo? Hoje está com teu filho aqui, estão perfeitamente integrados. Tu já foste também, fizeste parte de uma sucessão anterior. Como é que é esse processo? Devemos perseguir? É difícil? Que características tem que ter para que isso dê certo? Bem, professor, participei, principalmente nos anos 90 do século passado. Esse tema era muito recorrente em seminários, em eventos técnicos que aconteciam aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Santa Maria também era um polo desse tipo de evento. Então, formei o meu conceito com relação a esse tema, principalmente porque eu estava vivendo essa experiência dentro de casa, né, de suceder a família do meu pai. Lá com o meu pai foi muito tranquilo, porque após eu ter concluído o curso de agronomia, o pai não fez uma reunião comigo estabelecendo o que eu ia fazer e o que ele ia fazer. Ele gradativamente foi tirando o time de campo. E eu instintivamente fui assumindo
funções dentro da lavoura que antes ele fazia. Então as coisas aconteceram naturalmente. E baseado nisso, nessa tranquilidade que aconteceu dentro da minha família, que num primeiro momento foi de um modelo e depois mudou o modelo, as coisas foram se ajustando ao longo do tempo, né, dentro da família. E olhando outras empresas que também tinha essa questão de o pai e os filhos, então eu vi muitas coisas de insucesso, muitos eventos de insucesso. Aí tu pensou, isso eu não vou fazer. Como na minha experiência de casa não aconteceu isso, ficou fácil para eu identificar onde que estão os problemas de sucessão familiar no campo. Primeiro, eu vou falar o pai e o filho, então, né, para não dizer o velho e o novo, né? O pai, ele tem que agir como meu pai agiu. Ele tem que ir devagarzinho saindo fora. E todos os insucessos que eu conheci, o pai ficou mandando no negócio até o último dia dele. Não permitiu espaço para os filhos aprenderem a mandar. Esta situação toda é mais uma coisa que está ligada ao serviço do campo. O Daniel, quando foi trabalhar lá na nossa empresa, ele já tinha uma experiência de campo, né? Quando tem algum filho de uma propriedade rural que não participa da propriedade rural desde novo, provavelmente vai haver algum tipo de problema. E o mais importante de tudo, professor, chama vocação. Se eu tenho um filho que tem a vocação de estar lá no campo, a oportunidade de dar sucesso é grande. Agora, se eu tiver um filho que não gosta do campo e o pai forçar para ele ficar no campo, tu tem que ser o meu sucessor, a chance de insucesso é muito grande. Então essas coisas, para mim, que vivi a experiência anterior e estou vivendo a experiência agora, ela é muito clara. Então, tenho essa experiência minha e acho que é uma experiência que vale para outros que estão numa situação semelhante à minha, que ainda mandam. Oportunizem para que os sucessores aprendam a mandar. E para aprender, com certeza, tu vai errar e tu vai acertar. Experiência nossa. O Daniel participava também das atividades do campo, estudou, teve oportunidade de vir fazer a universidade aqui em Santa Maria, também trabalhava lá fora no período da universidade, sabe o que é ficar o fim de semana trabalhando. E no momento da graduação, que ele saiu da faculdade, ele teve outras oportunidades de trabalho, mas escolheu trabalhar na nossa empresa, na empresa da família. Realizamos um contrato, eu e ele, isso está escrito, nós acordamos, o Daniel ficou 10 anos cuidando da minha empresa, a parte técnica, sendo que eu comandava o operacional de tudo, durante 10 anos. Isso foi escrito. A partir daí, o Daniel passaria, com esses 10 anos de experiência dele no campo, com eu no comando, a partir daí ele passou a comandar a nossa empresa. 100% ele cuida de todo o operacional da empresa e toda a parte técnica. Eu faço um assessoramento para que tudo funcione. Esta é a nossa situação hoje e eu tenho para mim que no momento que o Daniel assumiu o operacional, aconteceu a Revolução D20. Eu não estou dizendo que eu estava trancando, mas eu proporcionei espaço para que ele fizesse isso. Eu não posso ficar insistindo que eu sou melhor que ele, que o pai é melhor que o filho. Não. A regra é o filho ser melhor que o pai. Aí as coisas dão certo. Muito bom, que belo relato. E nesse sentido te dá liberdade de agir, né, rapidamente, mas te dá segurança de teu pai aí que numa daquelas decisões mais difíceis tu tem aonde recorrer, né? Perfeito, professor. Eu quando entrei na empresa, eu sabia muito pouco, né? Então primeiro eu teria que viver, aprender muito, aprendi, né? O pai meu exemplo, né?
assim como aprendo com meus funcionários também, né? Aprendo com os técnicos, todo mundo, a gente está sempre aprendendo. E erros, às vezes, todo mundo erra, né? Eu erro, todo mundo erra. E o principal da Revolução D20 ter acontecido foi essa insistência que eu não desisti de correr atrás, de irrigar, eu me indignava com isso, né? Já vamos entrar na Revolução D20, então, que foi um ponto de virada de chave, não foi? Perfeito, perfeito. Foi a grande revolução da história da nossa empresa. Mas até chegar lá... 20 por quê? 2020 e 21? A safra foi colhida em 2020, 19 e 20. Isso. 19 e 20. Que a gente realizou o sonho de ser efetivo na irrigação, né? A gente está cada vez melhorando mais, mas enxergou a luz do fim do túnel, né? Estruturamos o negócio. E o que seria isso, essa reengenharia das áreas? Conta um pouco para nós o que é isso no todo, assim. Perfeito, professor, é isso aí, ó. A Revolução D20, ela revolucionou toda a propriedade. De que maneira? A postura de pegar que vai dar certo, porque deu certo no cantinho da inovação, que eu aprendi na faculdade com o senhor. Sempre ter um cantinho da inovação para sempre estar testando coisas novas. Se derem certo, ótimo, tu expande. Se der errado, tu não vai quebrar, né? A informação gerada ali é muito importante. A reengenharia da propriedade é o principal de tudo nessa revolução. A Revolução D20 é a irrigação das áreas consideradas de sequeiros. Soja, principalmente, que a gente trabalhava no primeiro momento. Eu venho do berço arrozeiro, né? Tenho paixão pela lavoura de arroz. A soja foi um negócio econômico, não tinha um tesão. Hoje eu gosto da cultura da soja. E o milho foi um sonho sempre, né? Sempre sonhei em plantar milho, né? Acho linda a cultura do milho. Então, viabilizaria trabalhar com culturas como o milho e assim outras que vão vir. Tenho certeza que nós daqui a alguns anos vamos estar trabalhando com outras culturas. Mas para poder fazer isso tem que reorganizar, estruturar a propriedade. No meu ponto de vista, o principal de tudo é a macrodrenagem, né? A macrodrenagem. Muitas vezes nós produtores se preocupamos em fazer um monte de valeta, posicionar a valeta certa, esgotada inchada ali um pedacinho, show de bola. Mas dá uma chuvarada de 100 milímetros, como aconteceu agora novamente, e demora 2 dias para sair água de cima. Outro princípio básico que a gente faz lá fora é não pode entrar água de outros lugares dentro da lavoura. Marquesan que falava isso nas aulas. Coisas básicas, né? Então o que a gente busca fazer é o feijão com arroz bem feito, só que para nós também é muito claro o nível do arroz, o nível da soja e depois o milho. Tu estando preparado para uma lavoura de soja bem feita, né, tu vai consequentemente melhorar o arroz. Assim como o milho. Tu estando preparado para uma lavoura de milho, a soja ganha e o arroz mais ainda. O que é isso? É a drenagem rápida e uma irrigação rápida e eficiente. Porque irrigar arroz, ele aceita desaforo, né, de ficar um pouco mais de água trancada e drenagem também, mas a soja e muito menos o milho não aceita. Quer dizer, fazendo essa reorganização todo mundo ganha, inclusive o arroz, né? Você vai dizer obrigado. E o que significa essa, digamos, irrigar? Tem lá uma área, como é que eu vou irrigar? Tu tem que suavizar essa área, dá uma conversada um pouco sobre isso para nós, para depois fazer o suco camalhão, que eu acho que é o modo que vocês irrigam mais a soja, né? Perfeito. Primeiro eu quero dizer, nosso índice de irrigação de toda a área dá 89% da área irrigada. É um índice muito significativo. Fantástico, né? 89%. Isso é o principal seguro. Isso é o principal seguro. Porque naquele barrilzinho de Liebig lá, fósforo, potássio, né? Onde é que vaza a produtividade? Onde é que vaza a água que representaria o teto produtivo? O nosso, nas culturas da soja e do milho, é a falta de água, né? E assim o estado também. A gente vê o eletrocardiograma, que é o estado, a produtividade da soja, nos anos de laninha, os anos que chove, normalmente anos de laninha, que chove menos, né? Que falta a água. E esse processo a gente faz em cima do suco camaleão, né? A área ela é corrigida primeiramente através da suavização para tirar as coroas e as lagoas. Ainda temos problemas com isso. Uma área que não é corrigida a suavização e tu sulca, ela fica pior do que uma área se tu não sulcar. Já matamos muita soja irrigando em ano de seca. Morreu a soja no ano de seca, não foi por seca, foi o caso com empoçada a água ali. E
A reestruturação da propriedade, ela consiste também a aumentar canais para dar um fluxo. O fluxo de entrada da água do arroz é um, da soja é outro e do milho é outro. Né? E a tirada de água, a drenagem também é proporcional, né? Tem que ser muito rápido. Muito rápido. Conversando um pouco, já estamos entrando num sistema de produção, né? Gostaria de ouvi-los também sobre isso aí. Essas áreas de terras baixas, caracteristicamente, até pouco tempo atrás, usávamos arroz. Alguém usa só arroz até agora. Mas aí estamos intensificando o uso dela, com soja, com milho. E aí estamos entrando, as forrageiras de inverno vêm por aí, o azevém também, se a condição é melhor, uma aveia, um trevo. Forrageiras de verão, para quem faz pecuária também, passa a ter um outro patamar de produtividade, de entendimento. Mas aí nós estamos num sistema de produção, né? A gente enxerga, não dá para enxergar só o arroz, só a soja, só o milho. Nós temos que aprender muito com isso, né? Ainda, estamos recém começando. Então, perfeito, professor. Vê as dificuldades que você está enfrentando. Uma coisa que não foi falado, né? Toda a nossa produção, que a gente colhe o milho, o arroz, a soja, tudo passa na estrutura criada pelo meu pai, né? Tudo passa dentro de casa. Né? Armazenagem em nível de propriedade. 100%. Isso é uma coisa importante de se dizer também, né? A armazenagem seca ali, guarda o produto ali, com possibilidade de venda a hora que quiser, né? E ainda uma vez lá, vocês aproveitavam os resíduos para fazer ração para os bovinos que vocês tinham também, é verdade? Perfeito. A gente aproveita os resíduos, os grãozinhos quebrados de milho, de soja, arroz. A gente desenvolveu uma secadora a gente chama de munha, no caso do arroz, né? Dos resíduos, né? E transforma esses resíduos que eram perdidos e iam fora em proteína animal, né? A gente seca, guarda nos bags e a gente tem uma consultoria de um zootecnista que vai lá, para essa fase dos bois ali, a gente tem pecuária de recria e engorda, né? E a gente faz a suplementação no coxo, a gente produz a nossa própria ração, né? De forma barata. E esse aspecto ótimo, né? Tá fechando, né? Essa quase que seria uma economia circular aí, né? O que sobra aqui, tu aproveita ali, tá aproveitando tudo dentro da propriedade. Como é que fica essa parte de sistemas de produção? Ainda falta muita informação ainda, né? Vocês ainda estamos começando nesse processo, né? Engatinhando. A propriedade estava no ping-pong no arroz. 50% da área de arroz, 50% de soja. Bueno, vai entrar mais uma cultura, o milho. Para ela entrar, alguém tem que sair. Ela vai ocupar espaço de quem? Como é que vai ficar, vamos dizer, 1/3 arroz, 1/3 soja, 1/3 milho? Quem vai entrar, quem vai sair para o milho entrar, né? E o milho vai entrar e vai ficar. Ele vai girar na propriedade, né? Então essa é a grande dúvida. Hoje nós temos milho sobre arroz, nós temos milho sobre soja. Nós estamos buscando tentar entender quem vai, a sucessão de quem, né, para tentar montar o nosso sistema produtivo, né? Muita informação aí de fertilização, de adubação. A questão dos herbicidas, professor. Né? Hoje, por exemplo, a gente não pode usar um herbicida muito usado no arroz que vai dar problema no milho, né? Ou daqui a pouco um produto que usa em soja que vai dar problema no arroz ou no milho, né? Então isso tem que cuidar muito, né? Mas a questão, assim, que eu enxergo, professor, para deixar registrado, eu enxergo o sistema, assim, utópico. O que nós já estamos fazendo, não fizemos o ciclo todo ainda, mas estamos fazendo soja, milho, soja, arroz. Ou seja, a gente vai revolver o solo a cada 4 anos, professor. Isso é muito importante, né? Aí a questão ambiental. É verdade. Que muito se fala hoje, muito se cobra, né, do setor, né? Vocês estão mobilizando o solo um período maior de tempo, né? Quer dizer, imobilizando menos, né? Exatamente. Isso é ser eficiente. Isso é ser ambientalmente correto, né? E a gente está muito próximo de chegar nisso aí. Que bom, que sistema. E o fluxo de caixa, entrando um pouco do lado econômico agora, né? Como é bom tu ter, por exemplo, digamos, o milho, que até pouco tempo atrás era o último produto que entrava nesse ambiente, né? Hoje, com esse controle da irrigação, da drenagem, né? E da irrigação, o sul camalhão, é o primeiro cultivo de verão que entra, né? De primavera-verão que entra, né? Então tu vê, milho, arroz, soja, aí tu já tem de repente um milho entrando no final do ano se tu quiser fazer uma silagem.
entrando uma receita em dezembro. Sim. Tu cuida da parte de finanças, né, Fernando, aí? Sim. Né? Depois, fazer um grão de milho. Em janeiro tá tendo um grão de milho. Fevereiro já tem o arroz. Março já tem uma soja. Aí tu entra com uma forrageira de inverno, tu já tem em maio os terneiros entrando lá. Ou se não, entra com um milheto, uma coisa assim, para vazio outonal alimentar, né? Quer dizer, olha que coisa interessante, de uso intensivo, né? E sustentável dessas áreas, né? É o caminho que a gente tem que... Parabéns aí por você estar andando aí, descobrindo, né, espaços aí. Nós estamos terminando esse bloco com o Fernando aqui, da Agropecuária Harmonia, e com o Daniel, tá? E voltamos, esse é o programa Pense Agro, voltamos logo aí para o outro bloco. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp 41 41 40 10. ACNet, fibra ótica de verdade. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Você já parou para pensar na agilidade do tempo? O mais incrível é não saber o que vai acontecer e ter que viver cada momento para descobrir. Os dias vêm, as ideias acontecem e as nossas escolhas nos levam até onde estamos nesse exato momento. E quais os resultados dessa trajetória? No Zame, apoiamos você para que atinja logo os seus objetivos. Desejamos a você uma vida livre, com aventuras e novas experiências. Mas quando falamos de saúde, a exatidão é importante e a eficiência é segurança. A parte da precisão pode deixar com a gente. Aqui, tecnologia e humanização são um só caminho. Zame, diagnósticos por imagem. Agilidade para você atingir os seus objetivos. Alô, meus amigos do Pense Grande. Nas próximas 5 semanas, nosso programa entra em uma edição especial totalmente dedicada ao agronegócio. É o Pense Agro, comandado pelo professor Enio Marquesan, uma das maiores referências do país em manejo agrícola e desenvolvimento do setor primário. Vamos falar de tecnologia, inovação, produtividade e dos desafios reais de quem move o campo todos os dias. Então, voltamos ao terceiro bloco do programa Pense Agro, aqui com os proprietários da Agropecuária Harmonia, de Cachoeira, o Fernando e o Daniel, pai e filho. Retomando um pouco aquilo que nós conversamos no bloco anterior, que nós estamos cultivando arroz, soja, milho. Isso muitas vezes conflita, né? Operações de colheita muitas vezes sobrepõem algumas fases em algumas culturas, né? Como é que isso é flexibilizado na propriedade de vocês? Armazenagem sendo feita tudo na propriedade, a produção e a armazenagem ajuda muito isso. Podia colocar a importância disso para nós, Fernando, para quem está nos assistindo e se organizar nesse sentido também? Perfeito, professor. A gente vem... desde as nossas origens, né, como produtor lá depois do pai, construindo uma estrutura que nos dê essa flexibilidade de tu ficar com a tua produção em casa para facilitar a logística de entrega, opção de vendas. E hoje nós temos mais essa questão que flexibiliza o cultivo de milho, de arroz e de soja, que
vai ter colheita junto. Nós vamos estar colhendo o milho. Tem milho que não está pronto para colher, mas tem arroz que está pronto para colher. Muda as peneiras da pré-limpeza. Claro, as coletadeiras também se adequam em suas regulagens e para a colheita num dia do milho e segue a colheita no outro dia do arroz. Claro que o milho vai para um silo, o arroz vai para outro silo, mas nós preparamos essa estrutura para que as cultivares de lavoura tenham espaço para o seu melhor potencial. Por exemplo, eu vou plantar aquele milho lá, mas ele vai conflitar com o arroz. Não tem problema que conflite, mas ele vai receber o ótimo de campo. E assim com a soja. Terminou o milho, segue no arroz. Antes de terminar o arroz, já tem a área de soja pronta. Não tem problema. Troca as peneiras da pré-limpeza, adequa a regulagem das coletadeiras, que é fácil de fazer isso, troca a plataforma e segue a colheita. Tudo para a mesma unidade de recepção, secagem e armazenagem. Isso é uma coisa que nos deu uma flexibilidade para o Daniel escolher as cultivares de lavoura dessas 3 culturas e nos flexibiliza um ótimo de tu ter toda a tua produção na mão para comercializar na melhor oportunidade. Muito importante, né? Que bela lição, né? Isso se adequa também, isso se adequa em função do que vocês sabem o tamanho de vocês, né? Vocês determinam o tamanho que vocês querem ter para tudo isso, né? Isso é uma coisa importante também, né? É isso que aí. o produtor saiba o tamanho que é possível ele ter para fazer tudo isso, né? Nós estabelecemos o nosso tamanho de lavoura que nós temos hoje, o Daniel já falou das áreas, né? Então hoje nós não olhamos hoje expandir horizontalmente. Nós estamos crescendo verticalmente, queremos o máximo dessas áreas que a gente tem na mão, melhorá-las. As coisas não estão prontas, tem que sempre fazer. Qualquer área que tu for pegar, ela não está pronta, tem que melhorar. Né? E isto é o que se enxerga no curto prazo. Né? Daqui a 5, 10 anos é outra história. Claro. Muito bom. Ótimo relato, né? Fantástico, né? De lições de aprendizado para a gente refletir, né? Muito bom, muito produtivo, né? E inspirador para quem está nos acompanhando. Vamos falar agora, tentar enxergar um pouco o amanhã, né? Como é que seria assim, hoje, pensando hoje, mas na lavoura do amanhã? Que característica que teria que ter um produtor, um técnico, para hoje, com a visão de hoje, se dá bem na lavoura do amanhã? Como diz o Fernando, pode ser que daqui a 5 anos as coisas mudem, né? Tenha outras formas de enxergar. Mas hoje, como seria, assim? Característica tem que ter o produtor e o técnico para ter estabilidade, ficar no negócio. Eu acho que tem que ter diversificação, né, produtor? Ô, professor, o produtor tem que ser diversificado. Ele não pode depender apenas do arroz, ou como a gente vê agora, nós estamos passando um período de crise, né? Enfrentamos várias secas aí, né? E muitos produtores de coxilha, né? Ele trabalha só com soja, né? Tem uma fonte de receita só, né? Então, ou só um produtor que tenha só milho, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o produtor do amanhã, o produtor que vai ficar no mercado, ele tem um pouco de cada, né? Ter essa diversificação e trabalhar no sistema produtivo, né? O profissional que a gente precisa, o profissional que sai da agronomia, das engenharias, né? Ele não tem que ser bom no arroz só. Ou ele não tem que ser, o cara top lá na soja, o outro no milho. Não, ele tem que entender todo esse sistema, né? Isso é um desafio que os profissionais que vêm para o mercado têm que se adequar, né? Para ser um bom profissional. Porque é isso que eu enxergo a necessidade para frente no campo, né? Trabalhar essa interação, essa integração das diversas culturas. Perfeito. E o conhecimento para isso, né? Tá sempre, constantemente buscando atualização, porque como se transforma, como chega informação nova, né? Difícil de ficar atualizado em todas as áreas, né, Daniel? E Fernando? Tem que estar sempre ligado. Hoje é fácil, né? Tá na palma da mão a informação. Tem que querer, tem que correr atrás, né? Para tentar sempre e se manter informado e tá fazendo as coisas corretas, né? Outra questão que eu enxergo que vai evoluir, já está evoluindo bastante, a questão dos biológicos, né? Mas tem que ser bem sólido, assim, com calma, esse processo, né? Mas eu acho que é uma coisa que vem para ficar.
E essa integração, né, professor? Essa integração. E não, cada um tem que saber o seu tamanho, né? Nós, como o pai já colocou ali, nós sabemos o nosso tamanho é esse. Vai ter ano que a soja vai tá bom o preço, eu não vou aumentar a minha lavoura de soja. Ou a soja vai diminuir, eu vou oscilar. Não, tem que estruturar para ter todas as culturas todo ano na propriedade, né? O sistema ganha, né? E foco naquilo que responde mais, não perder isso de vista nunca, né? Nós falávamos antes, quando vínhamos para cá, olha, se errar na época da semeadura, nós vamos errar em quase tudo aí na frente, né? Não é verdade? Ter foco naquilo que mais impacta no meu processo de produção, né? Vocês Exatamente. São campeões disso. Não adianta pegar e fazer uma lavoura de arroz perfeita e plantar ela no Natal, né? Botar um nível de tecnologia imenso e plantar ela fora de época, né? Só um exemplo. Como dizia Dirceu Gassi, tem que fazer a coisa certa na hora certa, né? Isso depende de pessoas, né? Com certeza. Depende de pessoas. Como é que é essa conversa com... Falava antes que todo dia tu tá lá conversando no café com os teus colaboradores, né? Eu faço esse contato direto com a turma, né? E a gente sempre troca ideias, né? Muitas coisas positivas, evoluções vieram de ideias deles. Né? Escutando, né? Nós temos esse problema para resolver. Como eu falo para eles e na sociedade em si, a gente tem que resolver problemas. Hoje eu tenho um problema, qual é a solução? Tem que buscar resolver problemas. E os problemas eles vão acontecendo. E as soluções também, né? É diariamente tu trocando ideias, avançando. E eu sempre falo, tu tem que ter equipamentos para poder tocar, fazer a coisa certa na hora certa, porque cada vez as janelas são mais curtas. Né? A gente tem poder de fogo de plantar milho e plantar arroz, por exemplo, ao mesmo tempo. Tem que ter pessoal, funcionários, né? E tem que ter patrão, né? Eu conheço empresas que têm funcionários, têm material e os patrões não estão presentes. Outras têm bons patrões, bons funcionários, mas têm pouco material, né? Então ninguém faz nada sozinho, é um conjunto de fatores que fazem o todo andar, né? Claro. Se fala muito, né, em lavoura resiliente, tem que ter, né, áreas resilientes. Vocês buscam muito isso nos cultivos de vocês, me parece que está claro assim, a irrigação é um ponto fundamental para vocês, para que vocês tenham estabilidade de produção. É isso mesmo? Exatamente, professor. A gente não quer colher 80, 90 sacos. A gente não quer colher 20 sacos um ano e colher 60 outro ano. 80 outro ano. O cara quer colher todos os anos ali 60 sacos. Né? Ter estabilidade produtiva. Né? Porque o grão pode cair o preço, mas tu tendo o grão, tu defende. Agora imagina tu pegar e não ter o grão e o preço cair. Né? Isso está inviabilizando muitas propriedades hoje. Né? Então, a nossa parte, o nosso seguro é ter o produto. Né? E aí a gente trabalha, né, para tentar diminuir custo, né? Otimizar processos, né, para tentar sobreviver ao mercado aí, né? Vocês recebem muitas visitas, certamente, de pessoas para conhecer a propriedade de vocês lá e tal. Deve ser positivo também para vocês poderem interagir, né, com técnicos e tal, né? Sim, aprendemos muito com todo mundo que vai lá, né? E daqui a pouco, assim, uma ideia, alguma coisa que não passava na nossa cabeça, Pati, por que tu não fez aquela coisa lá? Não tinha pensado, vou lá fazer, vamos experimentar, né? Claro. E essa parte de armazenagem, assim, né, precisamos de linha de crédito, mas é muito importante que o produtor tenha, voltando só um pouquinho, se ele puder armazenar o máximo possível dentro da sua propriedade, né, Fernando? Tu que trabalha com essa parte mais a parte de números, pelo que eu estou vendo, assim, é importante isso, na hora de venda, isso te dá um diferencial. Quantos anos leva um silo para se pagar aí? De repente, 5 anos já se paga um silo, 6 anos, não? Com certeza, eu até nem sei como opinar diferente, porque eu fiz isso a vida toda, né? Sempre procurando ter na mão o produto que a gente produz, né? E com o evento de outras culturas, a gente precisou adequar também essa estrutura para poder operar tudo ao mesmo tempo, né? Claro. E essa me parece que foi a sacada de vocês aí, né? Isso. A última safra foi trabalhosa, porque a gente não estava pronto, a última colheita. E agora investimos bastante para que estas coisas se resolvam. Hoje, o planejamento de lavoura, ele não dá bola se vai ter conflito de colheita.
Isso é muito bom, isso é uma grande evolução dentro da nossa estrutura de hoje. O Daniel pode escolher a variedade que ele quer lá, né? Tranquilo. Só me dá um tempo de trocar as peneiras. É verdade, que coisa é. Vamos aí, nos encaminhando aqui já para o final desse papo muito legal aí com o Fernando, Daniel. Gostaria que vocês deixassem assim a mensagem final. Fernando, assim, o que tu, para quem está nos assistindo, tem aí estudantes que estão aí na agronomia, no ensino técnico, enfim, nessa área que está se encaminhando para a área rural, tem técnicos e tal que muitas vezes será que vai dar certo? Vem cá, eu tô com... Desistir não, mas eu tô claudicando aqui. Que mensagem de otimismo tu daria aí depois de todo esse tempo de vivência e esses desafios que tu passaste por todos eles aí? Já falamos, né? A vocação, a pessoa tem que querer aquilo. O próprio técnico que sai daqui da graduação, vai trabalhar com arroz, com milho, com soja, ele tem que gostar daquilo ali. Tem que se dedicar àquilo. E nós não estamos prontos hoje para o amanhã. O amanhã vai ser diferente. Então temos que correr atrás da informação, atrás da pesquisa. A pesquisa está trabalhando para que os seus resultados venham para nós. Só que a gente tem que ir lá buscar ela. Então, colegas produtores que querem sobreviver no ramo, isso é o que a gente deixa essa mensagem. Tem que ir atrás da informação, contratar boas pessoas, bons profissionais, não fazer as coisas por impulso. Agora vão olhar o Daniel fazendo uma lavoura de milho, eu vou plantar milho. Primeiro tem que criar as condições para isso. Tem que ver como é que faz isso, né? Então, assim, tudo tem um começo. E se alguém quiser começar, que comece. Perfeito. Daniel, qual é a tua avaliação? A minha mensagem é ter o cantinho da inovação, né? Dentro de cada propriedade, cada um tem seu tamanho, mas tem um cantinho lá que se der errado não vai comprometer, mas se der certo vai evoluir, né? Eu acho que isso que o pai falou é o principal, a vocação, né? E querer uma coisa, né? Tem que querer, tu não pode desistir, né? Tem que ser resiliente, né, professor? Resiliente. A gente foi muito resiliente. Abdicamos de muitos momentos de estar com a família, né? Com os filhos, para fazer andar o processo. Quando um time ganha, todo mundo ganha, né? A gente passa isso para a turma também, né? Ninguém faz nada sozinho. E essa gurizada que está no campo acadêmico aí, nas universidades, nas escolas, aproveitar. Tem muito profissional qualificado, ir nas palestras, no seminário e ir para o campo, né? Ir para o campo. Não escolher dia, não tem hora, né? Tem que encarar o problema e resolver o problema, né? Não transferir o problema. Tem que ir lá e tentar resolver o problema. Me lembro quando tu fez estágio, né, que tu voltaste entusiasmado. Estágio é uma coisa muito importante para quem está aí no final de curso. Sempre é importante, né? No final de curso para se preparar, para trabalhar, e no meio do curso, no início, para enxergar para onde é que ele vai. Como diz o Fernando, de repente, ele tem que ter vocação, ele gosta de uma outra área. Então é importante fazer esse estágio já desde cedo no curso, né, Daniel? Exatamente. Fernando também. Exatamente, aproveitar durante a graduação para tentar identificar o que gosta, o que não gosta e aprender, né? Aprender para ver o caminho que vai seguir na vida para ser feliz, né? Pessoa que faz o que não gosta só pelo financeiro não é feliz. Claro. Então nós estamos aqui terminando o nosso programa Pense Agro. Nós conversamos hoje com o Fernando e com o Daniel, da Agropecuária Harmonia de Cachoeira, onde ficou claro para mim algumas coisas aqui. Planejamento é muito importante, né? Eu acompanhava todas as suas planilhas ali, né? De adubação, variedades e todos os manejos, né? Muito importante, né? O planejamento, né? A liderança, né? A presença de vocês, cada um aí na sua atividade, mas junto lá com as pessoas. Muitas vezes, talvez tu não vá ser possível, tu tá 100% do tempo, mas tentar capacitar alguém que seja aos teus olhos lá, né? Que numa saída tua, que vai acontecer isso por uma razão ou outra, alguém possa dar continuidade a isso sem interrupção, né? Então, preparar a equipe, isso é uma coisa que ficou claro aqui para mim também, né? Uso da tecnologia, né? Avançar, se redescobrir, se reinventar nesse processo todo, né? Passar
esses momentos difíceis que vocês tiveram aí, 8 anos experimentados soja, mas não desistiram, chegou um momento que virou aí e vocês ficaram no sistema, né? E essa agricultura toda que fica assim, né, que temos que intensificar de uma forma sustentável, né, com todos os elos da cadeia. E o produtor é onde a coisa começa lá, o primeiro elo dessa cadeia, para nos garantir a segurança alimentar, né? É tão bom a gente chegar no mercado e poder escolher o produto que a gente quer e ter o produto que a gente quer, né? Então, isso nós não podemos perder de vista. Então, todo esse esforço, né, toda essa inspiração também é acompanhada de muita transpiração, né? Muito esforço. E assim nos despedimos aí, agradecendo a todos o nosso programa Pense Agro.